Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade àqueles exemplos, porque a gente fez somente um na aula passada, né? E esse exemplo da aula passada, a gente precisa, perdão, a gente precisa ter isso, talvez mais claro, né? Talvez como é um conteúdo novo, que daí ontem, realmente, né, a gente entrou no conteúdo da disciplina, basicamente, né? Que até então, toda a unidade 1, ela foi basicamente revisão, tá? Então, ali, reações, cálculo ali de momento e tal, tudo isso foi visto lá na disciplina de teoria das estruturas, ou chamada também para alguns de mecânica dos sólidos, tá? Daí, na semana passada, sim, que a gente começou um conteúdo novo, que daí é o conteúdo da disciplina de cálculo estrutural, que é o princípio dos trabalhos virtuais. Então, vou dar uma revisada do que a gente viu e a gente vai fazer exercício, tá? Eu acho que não tem outro modo da gente aprender sem ser praticando, tá? Então, vamos ir dando continuidade aí ao longo desse desse momento, tá? Então a gente precisa estar alinhadas nesse ponto. Então tá, vamos lá então. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então vamos só dar uma olhada, né, no que a gente viu na aula passada, tá? Então a gente começou o princípio dos trabalhos virtuais, que nada mais é do que transformar as cargas reais, né, em uma carga virtual unitária, tá? E essa carga virtual unitária, correlacionada com a real, a gente vai conseguir saber exatamente como que é a deformação de um elemento, né? Seja ele, nesse caso, uma viga. Então, como que eu vou saber quanto vai deformar essa estrutura lá na obra, né? No momento que a vida útil dessa estrutura está sendo aplicada. Então, por isso que a gente chama isso de modelagens matemáticas, né? A gente vai modelando para tentar achar a pior situação, a situação mais crítica, e a partir disso a gente consegue colocar elementos, seja o material que for aço, madeira, concreto armado, para que essa deformação ela não ocorra, né, na vida útil da estrutura. Então, basicamente, né, o princípio dos trabalhos virtuais é esse: é transformar a carga real numa carga unitária, né? E daí fazer essa correlação. Então, eu mostrei para vocês, né, que quando a gente pode transformar essa numa carga unitária em qualquer ponto do carregamento, tá? Para poder entender como que é esse deslocamento. Então, quando a gente está falando de deslocamento devido a deformações, né, a gente precisa, então, trabalhar principalmente com nossos diagramas. Então, a gente falou ali, né, numa situações quando eu tenho, né, uma situação de hiperestática, daí eu troco o vínculo, coloco uma carga virtual, eu consigo aí resolver muitas vezes por causa do somatório de forças, né? Então, somatório de forças horizontais, verticais e momento, a gente consegue tirar todas as nossas variáveis. E a gente viu, então, que a expressão geral, né, do princípio das forças virtuais leva em consideração a carga unitária, esse deslocamento nessa deformação, e leva em consideração, então, né, a integral dos momentos, a integral dos cortantes, do normal e da torção. Então, para vigas, a gente desconsidera a torção, desconsidera a normal por ser um valor extremamente pequeno, né? E o cortante também ele não acaba sendo significativo. Então, um grande montante desse deslocamento ele se dá oriundo aos momentos, tá? Daí eu postei hoje lá para vocês a tabela de Kurt-Bayer, que a gente vai usar bastante hoje, né? Como que a gente acha esses exemplos. Então, o primeiro passo, a gente resolve o carregamento real, depois a gente faz o carregamento virtual e compara os momentos reais com os virtuais, aplicando a tabela das fórmulas e consegue daí tirar, né? Depois que eu aplico qual é o valor de inércia, modo elasticidade de áreas, a gente consegue resolver. E daí, na aula passada, a gente fez esse exemplo 1, que era um engaste onde eu tinha uma carga de 100 kN na ponta aqui, né, no balanço. Então, nós vamos ver hoje o exemplo 2, o exemplo 3, o exemplo 4. E eu ainda postei uma continuidade da aula, que ainda tem outros exemplos ainda, tá? Então, aqui dentro do exemplo que a gente teve em aula, né, na aula passada, a gente primeiro calcula as reações,
né, para as cargas reais. Verifica, né, como que vai se dar esse diagrama, calcula as reações de apoio para a carga virtual, né, calcula qual que é o momento, e daí entra lá na tabela, e daí tira, né, qual que é o valor, comparando, né, o virtual com o real, e acha ali, né, o valor aplicado. Seja ele eu resolvendo ele através de integrais ou através do uso de tabelas, né? Então, a gente chegou mais ou menos aqui nesse ponto, tá? Eu vou pegar um novo para que a gente possa, então, começar a fazer os demais modelos aí que a gente vai ter, tá? Então, eu vou pegar aqui o exemplo. Então, a gente fez o 1, eu vou trazer o 2 agora para cá, e a gente vai olhar, então, para isso, tá? Vamos olhar aqui, no caso, que a gente tem uma carga distribuída ao longo de todo o comprimento dessa viga. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai determinar, né, pessoal, é as reações de apoio da estrutura real, para depois comparar lá com a virtual e automaticamente depois, né, a gente vai aumentando o nível de complexidade das nossas estruturas, porque a gente sabe que nossas estruturas, na grande maioria das vezes, elas trabalham com cargas distribuídas linearmente, mas quando eu tenho, por exemplo, uma viga que descarrega em outra viga, ela vem com uma carga pontual. Então, por isso que eu preciso ter entender todos esses tipos que podem acontecer numa estrutura real e como que isso se dá em caráter de deformação de estruturas, tá? Então, eu vou escrever aqui o primeiro passo. Vou botar aqui, né? Letra A, calcular as reações de apoio do carregamento real, tá? Então, vamos olhar um pouquinho para isso nesse primeiro momento. Deixa eu pegar aqui minha mesa digitalizadora para a gente começar. Então, se eu olhar para cá, né, eu tenho um apoio duplo. Então, aqui nesse caso, eu vou ter, se eu chamar esse ponto de A e esse ponto aqui de B, né, eu vou ter um VA, um HA, e aqui, por ser um apoio simples, né, pessoal, eu vou ter um VB. Então, a primeira coisa que eu vou ter que determinar aqui nessa minha viga é o somatório de forças. Então, somatório de forças horizontais igual a zero, eu sei que HA é zero. E por que eu sei que é zero? Porque eu não tenho nenhuma carga inclinada, muito menos eu tenho alguma carga na horizontal. Então, vamos lá. Somatório de forças verticais igual a zero. Eu vou fazer como se fosse, tá? Mas depois a gente vai aplicar ali as relações que a gente tem. Então, eu estou dizendo que o que está para cima é positivo. Então, eu vou ter VA mais VB menos, por ser uma carga distribuída, eu preciso concentrar ela no meio do meu vão. Então, vai ser menos 10 vezes 4 igual a zero, né? Ou seja, VA mais VB é igual a 40. E agora, eu vou fazer momento no ponto A igual a zero. Então, quando eu vou dizer que o sentido anti-horário é positivo, tá? E eu vou ter VB, que está girando nesse sentido positivo, que está a uma distância de 4. Então, eu vou ter VB vezes 4 menos 10 vezes 4 vezes a distância do meio do vão. Se o vão é 4, o meio é 2, né? Vezes 2 igual a zero. Passo para o outro lado, né? 10 vezes 4 vezes 2, que é 80, divido por 4, eu tenho que VB vale 20 quilonewtons. Automaticamente, quando eu substituo aqui, eu também chego que VA também é 20 quilonewtons.
Ou eu poderia ter aplicado, né, VA igual a VB, que é igual a Q vezes L dividido por 2. Então, 10 vezes 4 dividido por 2 também é 20 quilonewtons, tá? Então, aqui eu tiro os valores que eu tenho de VA e VB, né? E agora, eu vou calcular o carregamento, vou chamar de B. Vou calcular as reações de apoio do carregamento virtual. Então, eu vou transformar, né, essa carga que eu tenho aqui distribuída numa carga unitária. Deixa eu só. Tá? E eu vou transformar, então, numa carga virtual no meio do vão, que tem o valor unitário de 1. A distância permanece 4 metros, aqui permanece o ponto A, aqui permanece o ponto B. Então, eu vou ter, né, VA, HA e VB. Somatório de forças horizontais igual a 0. Eu tenho que HA é 0. Somatório de forças verticais igual a 0. Eu vou ter VA mais VB menos 1 igual a 0. Então, VA mais VB igual a 1. E eu vou fazer o momento no ponto A. Somatório de momento no ponto A, sentido anti-horário positivo. Eu vou ter VB vezes 4 menos 1, que está a uma distância de 2, né? Negativo igual a 0, ou seja, VB é igual a 0,5, VA também é igual a 0,5. Então, agora que eu já achei ali as reações, né? Tanto para o meu carregamento real quanto para o meu carregamento virtual, eu vou olhar como que se dá o diagrama de momento fletor dessas duas situações, tá? Então, eu vou colocar aqui como sendo um passo C. Comparação dos momentos fletores, tá? Ela, Oi. essa carga de 1 ali, ela é 1 kN ou é uma carga que não tem É classificação uma ainda carga que nesse sentido? ela não tem unidade, ela é uma carga Ah, virtual, isso. unitária, tá? Tá, Carga de tá. 1. Aqui, então, como que se dá, pessoal, o diagrama de uma viga biapoiada? Né? A gente sabe que uma viga biapoiada, ela, quando eu não, as únicas situações que eu vou ter momento nos apoios, né, nas pontas, que não vai partir de 0 se tiver um momento aplicado ou se tiver um engaste. Aqui, como a gente sabe, né, o momento, o momento de uma carga distribuída é uma parábola, né, porque é uma equação de segundo grau, então a gente sabe que momento para cima do diagrama é negativo e para baixo é positivo. E como a gente sabe, então, que aqui são dois apoios simples, vai começar em 0 e vai terminar em 0. E por se tratar, então, de uma carga distribuída linearmente, a gente sabe que é uma parábola retângulo, né?
E eu só preciso saber qual que é o meu momento máximo. Então, qual que é o momento máximo numa viga biapoiada? Q vezes L ao quadrado dividido por 8. Né? Então, se é Q vezes L ao quadrado dividido por 8, vai ser 10 vezes 4 ao quadrado dividido por 8. Então, 10 vezes isso ao quadrado vai dar 20 quilonewtons por metro linear, certo? Agora, uma carga, um diagrama de uma... Deixa eu pôr aqui também. Vou desenhar aqui. Fazer aqui o apoio. De uma carga pontual, né? De 1, o diagrama o diagrama de momento fletor de uma viga biapoiada com a carga concentrada, a gente sabe, até vou usar aqui as linhas só para deixar mais realmente bem retinho, que às vezes com a caneta não fica. A gente sabe que é um retângulo, né? E é negativo, e aqui é positivo. E como é que eu sei qual que é esse momento máximo que eu tenho aqui, né? Qual que é o momento máximo que eu tenho aqui? Eu vou olhar para qualquer um dos lados da minha viga e vou calcular. Se eu sei que aqui eu tenho um valor de 0,5, que está uma distância de 2. Qual que é o meu valor máximo aqui? 0,5 vezes 2, que é o momento máximo, né? O momento máximo aplicado vai ser de 1. Então, eu já tenho que positivo também, né? Então, os dois estão no mesmo sentido, então os dois estão para baixo, já é o primeiro ponto que eu vou analisar lá dentro da minha tabela de Kurt-Bayer, né? Então, eu já consigo ter uma noção de como, de quais dados eu vou pegar. E eu vou ir lá, então, e vou olhar na tabela. Então, olhando para o momento real, né? Que é a coluna aqui da esquerda. Então, momento real eu tenho. Não é um retângulo, não é um triângulo, não é um triângulo nem para o lado A nem para o lado B, não é um trapézio, é uma parábola de segundo grau. Perfeito. Então, é uma parábola de segundo grau. A primeira coisa que eu vou. Primeira coisa que eu vou. Deixa eu só pegar o lapisinho aqui. A primeira coisa que eu vou cuidar é esse aqui, né? Então, esse eu já sei. Agora, perdão. Agora, o retângulo que o triângulo que eu tô tendo lá no meu momento virtual é esse aqui, né? Então, olhando aqui para a tabela, não é o retângulo, não é esse, porque ele não é só metade do retângulo, né? Ele é as duas partes, então vai ser essa aqui eu vou usar. Vou cruzar os dados e vou tirar aqui a equação. E vou colar aqui, então. Vou diminuir aqui para ficar mais bonitinho. Então, trazendo lá, a gente sabe, né, que deslocamento é igual a 1 modo elasticidade vezes a inércia, né? E daí é a integral do momento vezes o momento virtual dentro dessa relação. Então, a gente transforma isso aqui nessa situação e foge, então, da nossa integral. Então, deformação vai ser... Aqui fica fora,
tá? E eu vou abrir, então, um grande parênteses e vou colocar ali o que eu tenho ali. 1/3 de L. L é o comprimento. Então, nesse caso, o comprimento da nossa viga é 4. Abre parênteses de novo. 1 mais alfa. Então, ele quer saber qual que é o valor aqui da minha situação. E daí, eu não tenho certeza ainda o que é o alfa. Eu vou vir aqui e vou olhar, ó, o alfa e o beta, e esse aqui seria o meu momento máximo. Então, como no nosso caso, nosso triângulo está bem certinho, né? Então, a distância ali que eu vou ter vai ser o 0,5, né? Vezes 0,5 dividido por... Cadê? Aqui. Eu tenho que cuidar, ó. Mais, então é a distância o alfa e o beta dividido por L ao quadrado. Então tem que cuidar que aqui tem uma divisão, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que cuidar. Então a distância que a gente tem é 0,5 e 0,5, né? Do meu momento. Então, deixa eu ver aqui. Então, 0,5 vezes 0,5 dividido pelo comprimento, que é 4 ao quadrado. Agora sim, eu fecho aqui. Daí ele pede qual que é o momento máximo da parábola. Nesse caso é os 20. E qual que é o momento máximo do triângulo. No caso, 1. E eu fecho lá o grandão. E daí eu vou resolver essa parte aqui da equação, né? Vou resolver matematicamente. Vou fazer 1/3 vezes 4, que é vezes tudo isso aqui que está aqui dentro, que é 1 mais 0,5 vezes 0,5, 4 ao quadrado, 20 vezes 1. E eu chego num valor de 27,08333 do módulo e da inércia. Se caso, né, eu considerasse ali o módulo de elasticidade, por exemplo, tá? O módulo de elasticidade do concreto, que é 25 GPa, né? Eu poderia vir e adotar uma peça. Vou dizer que a minha peça ela é 15 por 40. Eu sei que inércia é base vezes a altura ao cubo dividido por 12, eu consigo achar minha inércia. Daí eu substituo aqui e aí eu tenho meu deslocamento. Daí eu só tenho que ter um cuidado, tá? Com as unidades que eu estou entrando, para que eu possa chegar lá no final, porque daí esse deslocamento aqui, a unidade de medida é milímetros, tá? Ou centímetro. Mas a gente está falando de um deslocamento muito, muito pequeno, né? A gente não está falando de algo que é visível até o olho nu, a gente está falando de um deslocamento bem pequenininho, tá? Então, poderia até substituir aí e conseguir achar algum valor, tá? Só para a gente ainda não está a gente ainda não está dando, né, as questões de dimensões e as questões de módulo, porque a gente não está determinando qual é o material e a gente ainda não falou também sobre dimensões de peça. Mas, por exemplo, se eu viesse aqui no F-Tool, tá, e desenhasse essa viga, só para a gente entender como seria o comportamento da deformação dela. Então, ela tem 4 metros de comprimento. Aqui eu vou acrescentar o apoio duplo. Aqui eu vou acrescentar o simples. Vou vir aqui na carga distribuída e vou colocar menos 10 quilonewtons. Vou selecionar a barra, tá? E aqui nas propriedades do material, tá? Daí eu vou colocar aqui, vou dar um nome de viga 1. E se eu aqui viesse escolher que fosse concreto, por exemplo, né? Ele já me dá aqui o módulo, tá? Em MPa, e eu só aplico. E aqui na inércia, tá? Vamos dar um nome, viga 1, e eu vou dizer que é um retângulo, por exemplo, tá?
e eu for dizer que ali eu tinha dito que era 15, chutei um 15 por 40, né? Então, 150, opa, contrário, 400 e 150. E eu aplico e venho aqui na deformação, ele vai só pedir para salvar, né? Eu vou chamar de viga 1. Ele vai me dizer, então, como que essa viga deforma. E se eu colocar aqui, ó, ele vai me dizer mais ou menos a deformação que tá. Ó, então, quase no meio do vão, né? 201. Só andar um pouquinho pro lado, 199. Ele me diz, então, qual que é a deformação. Ó, daí ele me diz que a deformação em X ela é zero, porque eu não tenho, né? E eu tenho só a deformação em Y. Então, é 1,66 milímetros. Então, vocês estão vendo que é bem, bem pequeno. Se eu substituir aqui os valores, eu vou chegar bem próximo desse valor aqui, tá? A tendência é que a gente chegue bem próximo deles. Então, eu consigo saber também no F2 como que é a deformação dessa viga com esse carregamento de carga distribuída. Dúvidas, perguntas? Aqui tem alguma coisa no chat. Tem um grupo do WhatsApp, disciplina tem. Eu não tô nesse grupo, né? Mas se tem o grupo, daí vocês podem ir conversando por ali também, tá? Acho que é a Lizzie, né, que criou o grupo. Acho que tu tá no grupo, sim, Sora. Tô. Acho que vocês não falaram nada no grupo, então, né? Porque eu acho que eu nunca vi esse grupo. É que é tanto grupo que às vezes a gente se perde um pouco. Não, a nesses turma grupos. tá parada. É cálculo. Deixa eu ver se eu tô. Aham, tô. Verdade, tô. É só um grupo que tá mais fechado. É que às vezes os outros conversam mais, tá? Alguma dúvida com relação a esse exemplo? Não? Foi fácil? A gente consegue sempre resolver pelas tabelas ali? Pela tabela, na verdade? A princípio, sim. Vai ter um exemplo. É o Matheus, né? Isso. Vai ter um exemplo que a gente vai precisar fazer algumas manobras matemáticas para conseguir seguir utilizando as tabelas, tá? Mas eu vou ensinar para vocês como que faz isso. Então, a minha ideia hoje é também ensinar vocês a isso, tá? Como que a gente faz para situações mais críticas, que é o exemplo 4, eu acho que é o mais trabalhoso, eu acho que a gente vai ter hoje, assim. Então, vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho aí. Se for possível, ir também um pouquinho mais devagar. Tá, é que assim, vocês não falam nada, daí eu sigo no fluxo, É que eu entendeu? tô Tipo, concentrado escrevendo aqui, e às vezes quando eu vejo já mudou ali, eu me perdi um pouquinho, sabe? tá, eu sei, Matheus, daí às vezes dá um, tipo assim, prof, vai devagar, tá? Porque eu engato uma primeira e eu vou Tá, mesmo, tá? Então, pode deixar que eu daí vou vai. falar aqui. Isso, vai me sinalizando, então, que vai ficando mais fácil, tá? Que às vezes eu me emociono mesmo, tá? Então, beleza. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui. Vou pegar o exemplo 3. Deixa eu só arrumar aqui. Vou separar. Exemplo 3. São dois momentos aplicados, tá? Então, vamos colar aqui. Desse tamanho. Então, a mesma coisa, tá? Aqui, nesse caso, né, eu continuo tendo, vamos dizer que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, eu continuo tendo VA, HA e VB, né? Continuo dentro dessa minha configuração.
Então, eu vou vir e vou colocar aqui de novo. Calcular as reações de apoio do carregamento real. Então, vamos fazer o somatório, né? Somatório de forças. Então, somatório de forças horizontais igual a zero, eu tenho que HA é zero, porque eu não tenho nenhuma carga aplicada ou na diagonal ou na horizontal, e somatório de forças verticais igual a zero, eu digo que o que está para cima é positivo. E daí, nesse caso, como eu não tenho nenhum carregamento de cargas concentradas ou distribuídas, eu só tenho um momento, eu vou ter que VA mais VB é igual a zero, tá? E agora, quando eu coloco o momento aplicado, né? Vou fazer aqui, ó, somatório de momento em A igual a zero, e eu vou dizer o que está no sentido anti-horário positivo. Só que daí o que eu preciso ter cuidado? Eu acredito que vocês lembram isso lá de teoria das estruturas. Que quando eu tenho um momento, estou fazendo um momento num ponto e tem um momento aplicado, ele não é zero, ele tem que entrar no cálculo, tá? Eu não posso desconsiderar ele. Então, começando aqui pelo primeiro, eu vou ter VB, que está a uma distância de 4, positivo, porque ele também gira no sentido anti-horário. Então, eu vou ter VB vezes 4, menos esse aqui está girando no sentido horário. E daí uma coisa, não sei se você se recorda, mas é importante, é que momento ele é colocado ali direto, né? Ele não é feito distância, porque o momento já está pronto, já é momento. Então é menos 20 e mais o 10, que também está girando no sentido anti-horário. Então eu não posso desconsiderar esse momento, ele tem que ser aplicado. Tudo isso igual a zero. Então, eu passo para lá o 20, passo para lá o 10 e divido por 4, e eu vou chegar no valor que VB é 2,5. No momento que eu vou substituir aqui, né, VA mais 2,5 igual a zero, eu tenho que VA é igual a menos 2,5. Então, esse menos, o que ele está dizendo? Eu até vou trocar a cor da caneta aqui para mostrar para vocês. Ele está dizendo que, na verdade, esse VA está com sentido para baixo e não para cima, tá? Como eu tinha arbitrado inicialmente. Então, o meu VA, ele está para baixo, certo? Agora, eu vou transformar isso no meu carregamento virtual. Então, vou colocar aqui. Letra B, calcular reações de apoio do carregamento virtual. Então, agora, né, por exemplo, eu tenho um carregamento virtual que eu preciso estabelecer aonde vai ficar essa minha carga, esse meu ponto de 1, né? Então, vou só colocar aqui o apoio, ponto A, e o ponto B. Aí, pessoal, eu posso estipular em qualquer ponto que o meu carregamento virtual vai estar ali, tá? Para efeitos, aqui também continua sendo 4, tá? Vou colocar aqui, continua sendo 4 metros. O que eu fiz para facilitar um pouco a minha vida? Eu coloquei meu carregamento virtual. Peraí que ficou todo. Eu coloquei o meu carregamento virtual a uma distância de 1 metro do ponto A. Eu poderia colocar no meio, eu poderia colocar 13, eu poderia colocar em qualquer, e não necessariamente em números fechados, como em números quebrados, 1, 75, não tem problema, tá? Pode ser
adotado em qualquer ponto, tá? Deixa eu só ver se eu consigo posicionar a minha mesa aqui um pouquinho melhor para eu conseguir, às vezes, digitar melhor. Eu só não quero que pegue o teclado. Aqui, acho que vai ficar melhor. Tá? Então, eu vou fazer aqui o somatório de forças agora para essa situação aqui. Então, lembrando que vocês podem escolher o ponto que vocês quiserem, tá? Com relação ao meu carregamento, tá? Então, pode ser em qualquer distância. Então, aqui eu continuo, né? Tendo o VA, HA e o VB, que esse aqui eu chamei de ponto B. Então, somatório de forças horizontais igual a zero, HA continua sendo zero, somatório de forças verticais igual a zero, sentido para cima positivo, e daí então eu vou chamar de VA mais VB menos 1 igual a zero. Ou seja, VA mais VB é igual a 1. Então, eu já mais ou menos, né, consigo aí estimar o que eu vou ter de carregamento. Agora, se eu fizer somatório do momento em A igual a zero, sentido anti-horário positivo, eu tenho que esse VB está a uma distância de 4 metros. Então, esse VB está girando no sentido anti-horário em relação a A, é positivo. VB vezes 4. E eu tenho aqui uma força 1 que gira no sentido horário negativo, né? Tende a fazer esse giro em relação a A, que está a uma distância de 1. Então, menos 1 vezes 1 igual a zero. Ou seja, né? VB é igual a 0,25. No momento que eu substituo aqui, né? VA, então, só pode ser a diferença de 0,75. Encontrei o valor real e o valor virtual. E agora eu preciso desenhar o diagrama desses meus dois momentos. Então, como é que eu chamei aqui do lado para eu botar o mesmo nome? Deixa eu só ver. Comparação dos momentos fletores. Vamos chamar da mesma coisa para a gente manter um padrão. Então, letra C. Comparação dos momentos fletores. Beleza, então. Vamos começar com o primeiro. Então, vou só pegar o desenho aqui para facilitar a vida. Se por um acaso, eu não sei como que se dá o diagrama de momento fletor para tal situação. Cara, coloca no Google. No Google não, coloca no F2, né? Se tu tem dúvida. Então, aqui negativo e aqui positivo. Nesse caso aqui, pessoal, mesmo eu tendo apoio simples nas extremidades, eu tenho momento aplicado. Então, eu sei que os meus momentos nas duas pontas não vão ser zero, né? Porque eu tenho que considerar o momento. E daí aquela regra que acredito que vocês aprenderam, né? Que se tá tracionando em cima, comprimindo embaixo, o momento é negativo. Aqui também traciona em cima e aqui comprime embaixo. Então, aqui vai subir 10. E aqui 20. E como eu não tenho mais nenhum carregamento ao longo dessa minha viga, vai vir aqui de forma, então, linear. Momento negativo. Importante sempre a gente colocar para a gente não se confundir. Tá? Então, sobe 10, vem linear e sobe 20. Né? Tração
diagrama sempre para cima. Agora, eu vou desenhar aqui do lado o diagrama, a viga primeiro, o nosso carregamento 1. Então, aqui está o meu apoio. E aqui ela está a uma distância de 1, né? De 1 metro. Então, aqui tem 3. E como que se dá, então, esse meu diagrama? Aqui também. Desenho aqui na mesma posição, para vocês não se confundirem. Então, aqui para cima é negativo, aqui para cima para baixo positivo, para cima negativo. Agora, como eu tenho um apoio simples, os meus 2 pontos, eles vão tender a 0. Eu tenho um carregamento aqui, né? Então, aqui, ó, basicamente, vai ser o meu ponto máximo. E como que eu calculo esse ponto máximo, se caso, né? Eu estou em dúvida qual que é o valor que eu tenho aqui. Vocês podem olhar tanto para o lado esquerdo, quanto para o lado direito, o que você sente de carregamento. Nesse ponto aqui, eu tenho um VA, que vale 0,75, que está a uma distância de 1. Só que daí, como o meu carregamento ele é concentrado, né, ele vem para baixo 0,75, porque eu vou fazer 0,75 vezes 1. Como é uma única carga unitária, né, daí vocês já podem saber que nas cargas unitárias a gente vai trabalhar sempre com ela linear, né, então vem uma reta até o máximo que eu tenho de carga, e vem uma outra reta, né? Só posicionar aqui melhor. Até o ponto 0. Positivo. Então, esses são os meus 2 diagramas. Então, o que eu vou ter que procurar na tabela? A combinação do trapézio com o triângulo. Só que o que eu preciso cuidar agora, pessoal? Que aqui eu tô com não, um retângulo, é um trapézio negativo e aqui um triângulo positivo. Então, como eles são de intensidades diferentes, de sinais diferentes, eu vou ter que acrescentar o negativo, porque se eu vir aqui, ó, eu estou vendo que o meu real é um trapézio e o meu virtual continua sendo aquele triângulo. Só que eu vou ter que considerar que aqui é menos, porque não só vai ser positivo nesse caso porque os dois estão para cima, ó. Então esse aqui está para cima e esses aqui está para cima. Só que no caso do nosso exemplo, já que está aqui, um está para baixo, outro está para cima. Então eu vou escrever aqui para vocês, tá? Para vocês terem isso anotado. Então, quando os diagramas de momento fletores forem de sinais contrários, deve-se pegar a equação na tabela. Ixi, não sei se cai na internet. Eu tô aqui, tô uma bugada aqui. Deixa eu aumentar aqui. Tá? Então, então, quando os diagramas de momento fletores forem de sinais contrários, deve-se pegar a equação na tabela e deve-se acrescentar o menos na frente, tá? Então, vamos ver essa situaçãozinha aí. Vamos lá. Então, aqui é um trapézio e aqui é um triângulo. Então, eu vou pegar essa equação aqui. Vou colar.
Só pra gente colar aqui só para me servir de colinha, tá? Mas aí eu vou escrever ela. Então, pego aqui. Então, para essa situação, vai ficar assim, ó. Embaixo. Deslocamento vai ser 1 sobre o módulo e a inércia, abre parênteses, menos 1/6 do comprimento da viga, vezes o máximo do momento virtual, abre colchetes, o momento em A. Agora, depois a gente vai ver o que é cada um. 1 mais beta dividido por L, fecha, mais o momento em B, que é em relação ao trapézio. 1 mais alfa dividido por L. E aí eu fecho aqui e fecho aqui, tá? Então, vou pegar ali o desenho, só para vocês verem o que é cada coisa, tá? Então, vou pegar esse aqui primeiro. Vamos colocar ali para a gente enxergar o que é essas. Peraí que eu não peguei direitinho. Vou cortar. Sim. Vou colocar aqui e eu vou pegar o trapézio. Tá? Então, aqui, através dos desenhos, a gente vai conseguir saber o que é cada valor. Então, vamos lá. Deslocamento, o módulo. Então, eu não posso esquecer do menos. O L, a gente sabe que o comprimento todo é 4. O momento máximo, né, virtual, ele é o 0,75, que foi o que a gente achou ali calculando. 0,75. Daí, onde é que vem esse 0,75? Vem daqui, ó, momento máximo, no meu ponto do meu momento virtual. Agora, abre aqui. Meu momento A é o meu menor momento que eu tenho no meu trapézio. Daí, nesse caso, o meu momento A é o 10. E o meu MB é o 20. Tá? E não vem o sinal negativo por ser um momento negativo, vem só o número, tá? Então, 10, abre parênteses, 1 mais. O meu beta é a minha reação que eu tenho lá naquele ponto. Então, aqui nesse caso, o meu beta é o meu maior comprimento que eu tenho, né? Então, qual que é o meu maior comprimento que eu tenho? O 0,75, tá? Que é a minha reação ali. E o outro vai ser o 0,25. Né? Que é as minhas reações de apoio que eu tenho ali. Então, aqui, 0,75. E daí, uma coisa que vocês têm que ter um cuidado, tá? É que eu vou dividir também pelo 0,75, que é a minha distância que eu vou ter ali, que eu considerei. Agora, 20, que é o meu MB, que é esse aqui, né? Abre parênteses, 1 mais. Agora sim, o 0,25 por 0,75, que é a minha distância que eu tenho ali. Fecha. Fecha esse e fecha aquele lá. Então, nesse caso aqui, o meu deslocamento, ele vai dar um valor negativo, tá? Deixa eu só conferir aqui que no meu caderno ele tá um pouquinho apagado. Deixa eu só pegar aqui na aula.
do que eu tenho aqui no outro slide. Tá apagado aqui no meu caderno. Só pegar o valor bem certinho para não dar erro para vocês. Pontual 2025. Só pegar aqui. Peraí. Deixa eu abrir aqui para ter. Tem que pegar aqui pelo computador. Só um pouquinho, que eu só vou parar para tirar só para entrar na minha pasta aqui para não. Só pegar o valor bem certinho. Onde tá? Aqui, daí, dá. Ah, daí uma coisa que eu acho que eu não expliquei para vocês. Qual é o valor do alfa e do beta, né? Porque que é o 0,75 e o 0,25. Deixa eu só pegar o valor aqui. Menos 16,56. Desculpa, gente, eu escrevi uma coisa errada. Agora que eu vi que no meu caderno estava escrito errado, mas agora eu vou arrumar aqui para vocês. Vou só anotar aqui nesse papel aqui para tirar esse valor. Tava de lápis e daí ficou tão fraquinho, mas é menos 16,56. Deixa eu fechar aqui. Vou tirar minha tela. Aqui eu tinha botado 0,75, né? Mas não, é o 4, tá? É o 4 que eu confundi. Tava olhando um outro exemplo. Então, o L continua sendo 4, igual. Aqui também 4. E esse 0,75 e 0,25, eu não sei se vocês lembram daquela distância, né? Que alfa é 1/3, né? E daí beta 3/4, né? Que é o que colocaria. Então, 1 dividido por 4 e o beta 3/4. Que é aquela relação trigonométrica lá que a gente tem. Vamos procurar aqui, né? Triângulo, retângulo. Deixa eu ver se eu tenho, acho aqui. Aqui as distâncias ó, do M e do N. Vamos ver se aparece aqui. Que é lá da matemática básica. Ó, M é a projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa. E o N é a projeção ortogonal do cateto AC sobre a hipotenusa. Então, aqui por isso que a gente separa. Então, deixa eu ver se tem. Se tem. Tá? Então, lá das distâncias da relação trigonométrica. Beleza. Então, aqui que deu o valor. Deixa eu só apagar aqui, eu vou pôr já direto o valor, que era o que eu tinha anotado. Menos 16,56 EI. É porque no meu caderno eu tinha anotado já considerando o módulo e a inércia da peça. E daí por isso que estava dando diferente o meu valor. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente ainda não fez, que nem o Matheus perguntou, a gente ainda consegue, né, tirar as duas situações. A gente só não pode esquecer, então, nesse exemplo, a diferença desse exemplo
para esse é que, nesse caso aqui, os dois estavam para baixo, então se mantém a equação, né? Esse aqui, como eu tinha um positivo e um negativo, eu tenho que acrescentar o menos na frente, tá? Então, eu não posso me esquecer desse pequeno detalhe. E daí, esse aqui, se eu fosse colocar... E daí, o que significa o deslocamento negativo? Então, vamos ver dentro do F2 o que isso significa? Deixa eu pegar aqui o desenho, ó. Vamos lá ver. 4. Então, vou criar aqui um novo. Ó, então, também é 4, né? 4. Vou colocar aqui os apoios. Aqui é um apoio duplo. Aqui é um simples. E eu tenho um momento aplicado. Então, vou chamar aqui de momento 1. Ele está em Y10. Vou selecionar o ponto aqui onde ele vai estar aplicado. Opa, coloquei na força no momento 10, né? E aqui eu tenho um outro momento, daí eu tenho que renomear novamente, chamar de M2, porque se eu modificar só o que está ali, modifica o 10, e nesse caso é menos 20. Então tá aqui, meu momento aplicado. Vou seguir aqui os mesmos parâmetros, tá? Vou só aplicar da minha viga. E eu vou vir aqui na deformação. Então, vocês estão vendo que ela está dando, ó, em qualquer valor que eu colocar, ela vai dar negativa, tá? Por quê? Porque daí ela tá para cima, né? Então, essa é a tendência de deslocamento. Então, esses dois momentos aqui, eles estão puxando o deslocamento dessa viga para cima, tá? Então, quando eu venho aqui, ó, ela tem esse formato. E bate com o que a gente calculou, que nesse caso, né, pessoal, deu negativo. Tá? Então, se eu substituir aqui o módulo e calcular uma inércia, eu vou chegar bem próximo desses valores aqui, né? Se eu fosse colocar no meio, se eu fosse colocar na ponta, né? Então, faz sentido ali, né? O que a gente está calculando. O próximo exemplo... Opa, esse é o 3. Só dá um minutinho para eu terminar de copiar aqui, por favor. Tá. Então, enquanto tu vai copiando, eu vou no banheiro um minutinho, então, bem rapidinho. Só vou fechar aqui a câmera.
Voltei. Débora, Oi. ali no F2 ele não vai dar esse resultado aqui desse cálculo, e daí ele já vai dar com a inércia junto. Isso, ele não dá o 16,56, tá? Porque daí porque ele precisa que tu diga qual que é o módulo e qual que é a inércia. Eu terminei aqui. Tá, vamos lá então. Vou só separar esse outro aqui. Eu vou pegar esse 4, eu acho que é o mais. Ele não é complexo, tá? Ele é um pouquinho mais demorado pra gente fazer. Mas dá pra fazer, tá? Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Então, olha só. Esse aqui é uma viga isostática, que ela tem um engaste e ela tem Deixa eu só fechar aqui o meu e-mail, pessoal, que ele fica dando essas notificações. Fechei sem querer a janela, voltei. Ai, Deus. Vamos lá. Esse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, ele é um pouco só mais trabalhoso, tá? Ele não é difícil, mas a gente precisa ter uma atenção. Então, esse eu gostaria que vocês tivessem bastante, assim, professor, tá muito rápido, acho que agora é o momento de pedir para não ser rápido, tá? Porque tem que entender bem direitinho. Então, vamos de novo lá colocar os nossos passos. Calcular as reações de apoio do carregamento real. Eu acho que não está compartilhando a tela, hein? Perdão, verdade. Obrigada, Matheus. Verdade, porque daí eu acabei saindo e desconfigurou tudo. Então, aqui, ó, eu tenho, né, um engaste e uma borda livre. E eu tenho, então, um carregamento que ele está distribuído linearmente, e aqui eu tenho uma carga concentrada. Essa carga concentrada, a gente pode dizer que é uma viga que descarrega nela, tá? Então, para que eu possa calcular, né, a gente tem que lembrar, então, que no engaste eu tenho, vou chamar aqui de A, esse ponto aqui eu vou chamar de B, esse ponto eu vou chamar de C e esse ponto eu vou chamar de D, tá? Então, eu vou ter VA, HA e o meu momento em A aplicado, né? Então, vou colocar aqui nesse sentido aqui, momento em A aplicado. Então, somatório de forças horizontais igual a zero, eu tenho que HA continua sendo zero. Então, essa condição ela só vai mudar quando eu tiver uma carga inclinada ou na horizontal. Somatório de forças verticais igual a zero, sentido para cima positivo, eu vou ter VA menos 80 menos 50 vezes 3 igual a zero. Então, aqui eu tenho uma carga distribuída, onde eu vou concentrar no meio do meu vão, né? E automaticamente aqui eu já tiro o valor de VA. Então, 50 vezes 3
E 80, né? Então eu passo para o outro lado os dois passos positivos, eles vão somar e eu vou ter um valor de 230 quilonewtons. Agora, eu vou fazer somatório de momento em A igual a zero, sentido anti-horário positivo. Então, eu vou ter momento em A. Aqui é zero, né? Não tenho nada ali. Então, aqui eu tenho um 80 que gira no sentido horário negativo, que está a uma distância de 4 metros. Então, eu vou ter menos 80 vezes 4, né? E aqui eu tenho uma carga, que daí então eu concentro, né? 50 vezes 3 eu concentro ela, né? 50 vezes 3, que está a uma distância de metade, de 1,5. Também girando no sentido negativo. Então, eu vou ter menos 50 vezes 3 vezes 1,5. Isso é igual a zero. Ou seja, meu momento em A é 545 quilonewtons ponto metro. Beleza. Agora, vamos pro virtual, né? Vamos lá. Então, vocês vão copiando aqui, eu vou só diminuir um pouquinho o zoom e vou colocar. Letra B. Calcular as reações de apoio ao carregamento real. E eu vou posicionar agora a minha carga, pessoal, na situação mais crítica, né? Mais trabalhosa, mas vocês poderiam, de repente, até colocar em outra posição, tá? Não teria problema nenhum. Talvez fosse mais fácil o meu desenho, né? Mas eu vou pôr na pior situação, que é para vocês entenderem quando a gente tem esse tipo de situação, como que eu resolvo. Então, aqui eu continuo com o engaste, não muda. Então, ponto A. Aqui, vou chamar de ponto B. Aqui o ponto C. E aqui o ponto D. Então, eu coloquei a minha carga virtual no ponto D, tá? Porque seria a mais trabalhosa que a gente tem, depois eu vou explicar por quê. Então, seria o pior caso, tá? Vamos lá, então, de novo. Aqui, pessoal, eu tenho VA, H e NA. As minhas três condições do engaste. Somatório de forças horizontais igual a zero. H é zero. Somatório de forças verticais igual a zero, sentido para cima positivo, eu vou ter VA menos 1 igual a zero, VA vale 1, tá? Somatório de momento em A igual a zero, sentido anti-horário positivo, eu vou ter MA menos 1, que está uma distância de... Quanto que é a distância? De 3, 4, 5. Então, menos 1, que está a uma distância de 5 igual a zero, MA vale 5, né? Tranquilo aqui. Bem de boa. Agora, eu vou fazer os meus diagramas. E daí, talvez agora a gente precise entender um pouquinho melhor como que vai se dar isso. Então, letra C. Como é que eu chamei mesmo? Hoje é o segundo, terceiro? Comparação dos momentos. Tá. Então, vamos lá. Comparação dos momentos fletores. Vamos deixar tudo igualzinho.
Então, só tô respondendo aqui a babá que tá com a minha filha, um minutinho. Desenhar. Vamos colocar aqui. E aqui talvez, tá? Vocês possam ficar um pouco com dúvida, mas assim, teoricamente, partindo do pressuposto que vocês dominam já esse conteúdo, né? A gente vai desenhar o diagrama. Então, aqui a gente tem um momento de, deixa eu só pegar o valor, 545, né? Então, a gente tem aqui um momento de 545 aplicado. Então, negativo, positivo. A primeira coisa, ó, tá tracionando, vai subir, então, 545, tá? Só que agora, a gente tem, aqui é o ponto A, né? Aqui é o ponto B, aqui é o C e aqui é o D. Então, aqui é o B, aqui é o C, e aqui é o D. Estou colocando, né, pra gente fazer certinho, bem detalhado. Então, aqui eu preciso saber qual é o carregamento que eu tenho no ponto B. Se ele ainda vai estar negativo, se ele vai estar positivo, né? Aí, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso olhar tanto do lado da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Como que facilita um pouco a minha vida? Se eu olhar da direita para a esquerda, eu só tenho uma carga de 800 que está a uma distância de 1. Se eu olhar da esquerda para a direita, eu vou ter que considerar o momento que está aplicado, mais a reação que está gerando ali naquele ponto, mais essa carga distribuída. Então, é mais fácil eu olhar pela esquerda. Então, eu vou colocar aqui, ó, momento máximo em B, olhando, então, da direita para a esquerda. Então, olhando da direita para a esquerda, né, essa daí, quando a gente olha, né, da esquerda para a direita, o que girar em sentido horário é negativo. Então, é menos 80, que está a uma distância de 1. Então, aqui eu tenho menos 80. Então, eu sei que eu ainda continuo com negativo aqui, sendo 80. Tá? Vou pôr o 80 para o outro lado ali, só para facilitar aqui um pouquinho. 80, né? Então, daí, outra coisa que eu preciso lembrar é que quando eu tenho momento negativo de uma parábola retângulo, ele vem em forma de parábola, né? Só que com essa concavidade. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela um pouquinho melhor. Né? É uma parábola, tá? E agora eu tenho que ver qual que é o momento máximo que eu tenho no meu ponto C. Meu momento máximo no meu ponto C é 0, né? Por quê? Porque daí, como eu venho com uma, vou pegar aqui, como eu venho com uma parábola de segundo grau, né? Então ele vem com uma parábola. E desse 80 até aqui, que desce até 0, né? Ele vem reto, então ele vai vir linear até aqui, né? Esse que vai ser o meu diagrama, porque aqui eu não tenho nenhuma carga distribuída, não tenho nada, né? Eu só vou ter o ponto aqui e o ponto D é 0, tá? Então, aqui ficou negativo e aqui também continuou negativo. Esse foi o meu diagrama lá do meu momento fletor, né? Então, começa com o momento negativo por causa que eu tenho um engaste, eu calculei o momento que eu tenho no ponto B, o momento que eu tenho no ponto C, se eu fosse olhar da esquerda para a direita, eu tenho 0 vezes 1, 0, né? Então, não tenho nada ali, morre aqui. Ponto D,
zerado, continua igual. Agora, o diagrama da minha carga, né, que eu tenho aqui. 1. Aqui eu tenho engaste, né? Então, aqui eu vou ter meu ponto B, aqui eu vou ter meu ponto C, aqui a distância é 3, aqui a distância é 1, e aqui a distância também é 1. E eu vou fazer o meu diagrama. Negativo e positivo. E aqui eu tenho, né, um momento aplicado de 5. Então, aqui nesse caso, ó, vai subir 5, negativo, né? Por quê? Está tracionando em cima, momento para cima. Se está tracionando embaixo, o momento é para baixo. E eu vou vir até o meu ponto B de novo, né? Então, eu vou vir, o que eu tenho aqui no meu ponto B aplicado? Se eu olhar do meu momento B, eu olhar da esquerda para a direita, eu fazer a mesma coisa que eu fiz ali, né? Momento máximo em B, eu vou ter o quê? Menos 1, que está a uma distância de 2. Ou seja, menos 2. Então, vai vir aqui menos 2. E vai vir até aqui como 0. Então, o que eu vou ter, ó, pessoal? Eu vou ter um grande triângulo, ó. Vou vir aqui, né? E vai vir daqui até 0. Vou só arrumar aqui um pouquinho, deixa aqui um pouquinho ficar na sequência. E ele vai vir em 0. Também negativo. Né? Tá, estou em dúvida, eu não tenho certeza de como que faz. Eu poderia até calcular qual que é o ponto C aqui, se eu quisesse, tá? Qual que é o momento máximo no ponto C? Vai ser o menos 1 vezes 1 menos 1. Então, aqui eu tenho menos 1. E daí, o que acontece agora? Ó? Acontece que aqui eu tenho uma parábola negativa de segundo grau, aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um trapézio, aqui eu tenho um trapézio, aqui eu tenho um retângulo. Então, para que eu possa resolver essa parte, né, eu vou ter que seccionar por seção. Então, eu vou vir e vou calcular aqui, ó. Trecho A, B. Tá? Então, eu vou analisar somente esse trecho AB. O que eu tenho no trecho AB? Ó? No trecho AB, eu tenho aqui é o A, aqui o B. Eu tenho aqui 545 e aqui eu tenho 80 e é uma parábola de segundo grau. E no meu outro desenho ali, eu tenho um trapézio. Então, vou desenhar aqui o trapézio. Sobe 5 e 2. Claro que aqui as proporções dos meus desenhos, e se eu for colocar numa escala, não estão tão certas, né? Porque o 5 está maior que 545. Mas é só para vocês entenderem que aqui é um trapézio e ali é uma equação. Só que o que acontece, ó, que era o que o Matheus tinha perguntado, será que eu consigo sempre resolver? Vamos ver se tem esse desenho lá na tabela de Kurt-Bayer. Ó, se a gente olhar, eu não tenho. Eu tenho aqui a parábola do segundo grau, né, negativa, mas que vem até 0 e aqui vem até 0, que não é o caso, né? Porque a nossa aqui, ela tem de 545, mas ela não vem a 0, ela termina em 80. Então, aqui que eu vou ter que fazer uma manobra matemática, então, vou colocar aqui, ó,
uma manobra matemática para resolver essa figura geométrica. Opa. Então, vocês concordam comigo que dentro desse trecho AB, né, da minha carregamento real, se eu traçar aqui uma linha linear, vocês conseguem ver que eu consigo ter um trapézio de 545 por 80, e eu tenho aqui ainda uma parábola retângulo, ó, de uma equação de segundo grau, ó, uma parábola, que daí eu posso calcular. Então, o que a gente faz? Ó? A gente vai fazer primeiro, considerando aqui, subindo sim, a gente pediu sushi, vai chegar daqui a pouco. Sim. E aqui, pessoal, ó, é uma parábola retângulo. Vou fazer ela um pouquinho menor aqui, só isso aqui. Que vai de 545 a 80, que daí eu vou comparar com aquele outro aqui, tá? Então, eu vou comparar com esse outro, vou fazer esses dois. Então, esse aqui é... Esse aqui é 5. Esse aqui vai ser 2. Então, esse aqui vai ser 5. E esse é 2. Os dois continuam negativo, né? Então, no mesmo sentido. E eu vou ter que descontar agora essa parábola, tá? Que eu tenho aqui. Então, aqui é uma parábolazinha, né? Que a gente vai ter. E eu vou fazer junto com esse carinha aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo selecionar isso aqui. Aqui desenho. Só que daí o que eu vou fazer, ó? Então, aqui é 5. E aqui é 2. Né? Eu mantenho aqui, se eu vou deixar isso aqui mais retinho. Assim, não adiantou muito. E agora, eu vou ter que achar qual que é o momento máximo que eu tenho nessa minha parábola. E daí, para calcular o momento máximo, eu vou usar a minha carga distribuída de 50 por 3. Então, né, porque eu não sei esse valor aqui, eu sei esse, eu sei todos, mas eu não sei esse aqui, né, porque lá na parábola ele pede o momento máximo. Então, o momento máximo da parábola é Q vezes L ao quadrado dividido por 8. Então, o meu Q é 50, o meu L é 3, dividido por 8, ali é 56,25, tá? Então, primeiro eu vou fazer esse com esse, depois esse com esse. Então, vamos lá. Primeiro trecho, então, são dois trapézios. Vamos olhar lá na tabela, tá? Eu vou chamar, então, esse aqui de situação 1. E esse aqui é a situação 2, tá? E daí, então, só para não confundir. Então, aqui no primeiro, vai ser deslocamento é 1,
módulo vezes a inércia, abre parênteses, e vamos pegar lá qual que é a equação. Então, aqui eu tenho um trapézio e aqui eu tenho um trapézio. Então, é tudo isso aqui, ó. Vamos copiar aqui para a gente levar para lá. Então, vamos lá, vou pôr aqui do lado. Por aqui já. Então, vou pôr do lado para vocês não se confundirem. Vamos lá. 1/6 do comprimento, né, que a gente está avaliando, abre conchetes, o menor lado virtual, vezes 2 vezes o menor lado real, mais o maior lado real, mais o maior lado virtual, 2 vezes o momento maior real, mais o momento real menor, abre, fecha e fecha. Então, vamos lá. Então, o deslocamento vai ser I, 1/6. Daí o comprimento, daí esse, qual que é o comprimento do trecho AB? O trecho AB, o comprimento é 3. Então, 3, abre aqui. O momento, o menor lado virtual é 2. Abre parênteses. 2 vezes o maior lado do real, o menor lado do real, 80, mais 545, que é o maior lado do real, fecha. O maior lado do virtual é 5. 2 vezes o maior lado do real, 545, mais o menor lado do real, 80. Fecha aqui e fecha aqui. Isso vai dar um valor de 3.630 e deixa eu só ver se é 3.000 ou é 3.000. Não, é 3.630, tá? Daí, agora, eu vou fazer para a situação 2. Então, deixa eu colocar aqui. Agora eu vou ter que pegar e fazer a combinação 2, que é uma parábola de 56,25 e um trapézio de 5 e 2. Tá? Vamos lá. Vamos olhar o que, que a gente vai ter ali. Então, deslocamento e abre parênteses. Vamos ver lá o que, que a gente tem na tabela. Momento e trapézio. Só que o que, que acontece? O meu momento, ele está no sentido positivo, né? Porque ele está com a barriguinha ao contrário do que está aqui. Então, tenho que acrescentar o negativo na frente. Então, deixa eu só colar ele aqui para a gente lembrar. Menos. Então, menos 1/3 o comprimento
o momento máximo da parábola, mais o momento A virtual, ali o momento B virtual, então o menor e o maior lado. Então, isso vai ser 1 EI menos 1/3, continua sendo vão de 3. O momento máximo é 56,25. E a soma, então, de menor lado 2, o maior lado 5. Isso vai dar um valor de menos 393,75 EI. Então, ó. Só assim. Então, eu fiz para a situação 1 e fiz para a situação 2. E agora, né, eu vou somar ali, né, as duas situações, né, fazer ali um menos a outra. Então, beleza. Então, o trecho a gente pode chamar assim, ó. Trecho AB total. Vai ser. Vou deixar até por fora, né? O EI vai ser 3.630 menos 393,75. Isso vai dar 3.236,25 EI. Então, é esse aqui que é o valor final, então, do meu trecho AB. Então, agora que eu fiz o AB, eu vou ter que vir e fazer o BC. O BC são aqui o BC é um triângulo e aqui é um trapézio. E no meu trecho CD, eu tenho esse é 0 e esse é um triângulo, então é 0, né? Porque aqui eu não tenho. Então, agora eu só preciso fazer o meu trecho BC. Então, eu vou vir e vou colocar aqui do lado. Vou botar aqui uma só para separar. Então, o meu trecho, ó, olhando para cá para o meu desenho, ó. Agora, o trecho BC, eu tenho no real, né? No real, eu tenho que tem comprimento de 1, né? 80. Vou tirar esse aqui, que esse aqui não veio bem certinho. Ó. 9,80. E vem até 0. Então, esse é um triângulo. Ele vem ali direto a 0. Que esse aqui tem o valor de 80. E do lado virtual, eu tenho um trapézio. Mesmo sendo um pequenininho trapézio, ele continua sendo um trapézio. Que é um trapézio que um lado maior tem 2. E o lado menor tem 1. Então, aqui está o desenho dele. Então, aqui tem 2. Aqui tem 1. Os dois são negativos, então eu não preciso acrescentar o sinal, né? E eu vou fazer a combinação desses dois trechos. Então, o deslocamento vai ser 1 EI, abre parênteses, e vamos ver agora, né? Qual vai ser o que a gente vai pegar. Então, vamos olhar. Cadê a tabela? Aqui. Então, no real, eu tenho um triângulo que tem um lado maior e vai até 0. E aqui eu tenho um trapézio. Daí, o que eu tenho que cuidar? Qual vai ser? Se eu vou pegar o triângulo MB ou o triângulo MA?
como a gente olhar no nosso desenho, tá? O maior lado do triângulo coincide com o maior lado do trapézio. Então, eu vou olhar o que vai ter isso aqui. Então, o MB coincide com o maior lado do MB também do trapézio. Então, vai ser essa aqui a minha equação. Tá? Os dois lados coincidem, são maiores. Vou colar aqui só para a gente usar como colinha. Então, vamos lá. Positivo, não, são do mesmo sentido, né? 1/6. O comprimento, nesse caso, vai ser 1. O MB do real, que é 80. O MA virtual, que vai ser 1, mais 2 vezes o MB virtual, que é 2. Vamos lá, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer abrir o microfone? Não? Foi engano, então. Então, vamos substituir lá. O meu L, nesse caso, é 1, né? Que a distância é 1. O maior lado do MB é 80. Abre parênteses. O menor lado do virtual é 1, mais 2 vezes o lado do MB, que é 2. Isso vai dar um valor de 66,667 EI. Aqui, como eu já tenho as duas figuras, eu consigo resolver de boa, né? E eu vou colocar aqui para vocês o trecho CD, tá? Vai ser um virtual que é 0 e um outro que é de 1 até 0. Ou seja, o deslocamento aqui ele é nulo, não acontece, né? Porque eu não tenho aqui uma figura geométrica. Tanto que se tu colocar lá depois no FTools, vai ver que ele é zerado. Então, qual que é o total de tudo isso, tá? Então, qual é o deslocamento total da viga? O deslocamento total da viga vai ser a soma dos trechos, tá? Então, o deslocamento total vai ser o trecho AB, mais o trecho BC, mais o trecho CD. O trecho AB, nós achamos ali o valor de 32, 36, 25 EI. O BC, 66,667 EI. E o outro é 0. Ou seja, o deslocamento de toda essa viga é 33,02,917 EI. Agora, vamos ver como que é isso lá no nosso FTool, como realmente vai ser esse deslocamento dessa viga. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho. Vou apagar aqui só para usar. Então, eu tenho primeiro um trecho de 3, depois eu tenho um trecho de 1, depois eu tenho mais um trecho de 1. Aqui, eu tenho um engaste. Daí, eu só preciso arrumar aqui o ângulo. 90. Menos 90 para ficar virado. Certinho. Aqui eu vou ter uma carga distribuída, então, de quanto que era? Deixa eu ver. 50. Menos 50. E eu tenho uma carga 80 aqui, pontual. Menos 80. Vou aplicar aqui, né? E vou vir aqui no deslocamento. Então, essa vai ser a minha tendência de deslocar
a minha viga. Então, o deslocamento total lá que a gente vai ter, se tu for substituir, ele vai dar bem próximo disso aqui, tá? Que é o que faz sentido, né? Ter esse tipo de deslocamento. Então, aqui, nesse exemplo, a única coisa que a gente tem que recapitular é que se eu não tenho uma figura geométrica, como que eu posso, talvez, matematicamente conseguir distribuir? Então, na aula que vem, a gente vai fazer mais alguns outros exemplos que a gente vai fazer. E quando eu tenho vários trechos que eu tenho, né, com carregamentos diferentes, é bom sempre fazer por trecho, tá? E daí vai fazendo as combinaçõezinhas ali, e daí depois vocês vão conseguir chegar ali no valor final, tá? Vamos lá, dúvidas, perguntas? Não? Vocês vão ter que Dora, rever. eu tava meio fora, mas agora eu vou rever todas as aulas e aí semana que vem eu lhe pergunto. Perfeito. Semana que vem a gente vai fazer mais alguns exercícios para que vocês possam estar bem aptos para fazer a atividade avaliativa, tá? Ali que tem o questionário. Sim, eu acho que vale a pena vocês depois escutarem de novo e fazerem com mais calma. Eu já vou postar ali para vocês agora na sequência essa resolução. E o vídeo, assim que carregar no YouTube, eu já disponibilizo o link para vocês, tá? Eu tenho postado no YouTube, porque às vezes vocês entram com o login, não entram com o login institucional e daí não abre, tá? Então, estou botando no YouTube para facilitar a vida, tá bom? Então, na aula que vem, a gente vai fazer mais exercícios. Tem mais uns quantos para a gente fazer, para vocês ficarem bem treinados, tá? Então, vou colocar tudo agora na sequência. Vou parar a gravação já e deixar disponibilizado